Bem-vindos à nossa segunda aula da matéria de Amartiologia. E nessa aula de hoje iremos abordar o tema de o começo do pecado. A Bíblia refere-se a um evento nos recônditos mais distantes do tempo, além da experiência humana, quando o pecado se tornou uma realidade. Uma criatura extraordinária, a serpente, já estava confirmada na iniquidade antes de o pecado entrar no mundo, através de Adão. Essa antiga serpente aparece em outros lugares, como o grande dragão, Satanás e o diabo. O diabo tem andado pecando e assassinando desde o princípio. O orgulho e uma queda de anjos também se associam a essa catástrofe cósmica. Lembrando mais uma vez, que nosso material didático tem as referências bíblicas, isso que nós estamos abordando aqui, e você fica livre para acompanhar as nossas aulas, pausando o vídeo, consultando as referências bíblicas que estão na nossa apostila. Amém? As escrituras também nos ensinam a respeito de outra queda. Adão e Eva foram criados bons e colocados no jardim idílico, no Éden, desfrutando da estreita comunhão com Deus. Por não serem divinos, e porque eram capazes de pecar, era necessária uma contínua dependência de Deus. Então Deus fez Adão e Eva para que eles fossem dependentes de Deus, para que eles dependessem dessa comunhão, dessa interação com Deus. Semelhantemente, precisavam comer regularmente da árvore da vida. E isso nos é sugerido pelo convite a comer de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, antes da queda, conforme Gênesis 2:16, e pela rigorosa proibição depois desta, conforme Gênesis 3:22 e 23. Se houvessem obedecido, teriam sido frutíferos e alegres para sempre. Alternativamente, após um período de prova, poderiam conseguir um estado mais permanente de imortalidade, mediante a transladação para o céu, conforme Gênesis 5, do 21 ao 24, e 2 Reis 2, do 1 ao 12, ou pela ressurreição do corpo sepultado na terra, conforme 1 Coríntios 15, do versículo 35 ao 54. Deus permitiu que o Éden fosse invadido por Satanás, o qual tentou Eva com astúcia. Desconsiderando a palavra de Deus, Eva entregou-se ao desejo. Por beleza e sabedoria, tomou do fruto proibido, ofereceu-o ao seu marido e juntos comeram. Eva fora enganada pela serpente, mas Adão parece ter pecado em plena consciência. Deus concorda tacitamente com este fato em Gênesis 3, versículo 13 ao 19. É possível que Adão tenha recebido do próprio Deus a proibição de comer da árvore e que Eva a tenha ouvido somente através do marido. É uma possibilidade. Adão, portanto, tinha mais responsabilidade diante de Deus, e Eva era mais suscetível diante de Satanás, conforme João 20:29. Talvez seja esta a explicação da ênfase que a Bíblia atribui ao pecado de Adão, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21, e 1 Coríntios 15, versículo 21, versículo 22. Embora na realidade Eva tenha pecado primeiro, finalmente é crucial observar que o pecado deles começou na sua livre escolha moral e não na tentação, e que poderiam ter resistido. Isto é, embora a tentação os incentivasse a pecar, a serpente não colheu o fruto, nem tampouco forçou-as a comê-lo. A serpente não forçou a Eva a comer, mas ela sugeriu. E o desejo de Eva fez com que ela aceitasse essa sugestão e cometeu o pecado. O casal optou por assim fazer. O casal optou em seguir a sugestão da serpente, Então, o primeiro pecado da humanidade abrangeu todos os demais pecados. A afronta, a desobediência a Deus, o orgulho, a incredulidade, desejos errados, o desviar
ou desviar outras pessoas, assassinato em massa da posteridade, a submissão voluntária ao diabo, a decisão, né? Uma submissão voluntária, não obrigada, mas voluntária. Voluntariamente, o ser humano decide obedecer ao diabo. As consequências imediatas foram numerosas, extensivas e irônicas. Observe cuidadosamente Gênesis capítulo 1, do versículo 26, e Gênesis 3, versículo 24. O relacionamento entre Deus e os homens, de franca comunhão, amor, confiança e segurança, foi trocado por isolamento, autodefesa, culpa e banimento. Adão e Eva, bem como o relacionamento entre eles, entraram em degeneração. A intimidade e a inocência cederam lugar à acusação. Jogavam a culpa um sobre o outro. A mulher que tu me deste, foi o que Adão falou, né? Um jogando a culpa pro outro. Seu desejo rebelde pela independência resultou em dores de parto, labuta e morte. Seus olhos realmente foram abertos, e eles conheceram o bem e o mal, mediante um atalho. Mas era pesado esse conhecimento sem o equilíbrio de outros atributos divinos, como o amor, a sabedoria e o conhecimento. A criação, confiada aos seus cuidados de Adão, foi amaldiçoada, gemendo pela libertação dos resultados da infidelidade, conforme Romanos 8, 20 e 22. Satanás, que oferecera a Eva às alturas da divindade e prometera ao homem e à mulher que estes não morreriam, foi mais amaldiçoado que todas as criaturas e condenado à destruição eterna pela descendência de Eva, conforme Mateus 25, 41. Finalmente, o primeiro casal humano trouxe a morte a todos os seus filhos. O Midrash judaico entende a advertência divina de que a morte viria quando, literalmente, no dia em que comessem da árvore, como uma referência à morte física de Adão, pois um dia, aos olhos de Deus, é como 1000 anos, e Adão viveu apenas 930 anos, conforme Gênesis 5:5. Outros a entendem como uma consequência natural do afastamento da árvore da vida. Muitos rabinos judaicos defendiam a ideia de que Adão nunca foi imortal e que sua morte teria chegado imediatamente se Deus, em sua misericórdia, não a tivesse adiado. A maioria sustenta que a morte espiritual ou a separação de Deus ocorreu naquele mesmo dia. Não obstante, a condenação, Deus graciosamente confeccionou túnicas de peles para Adão e Eva, a fim de substituir os aventais de folhas que eles haviam providenciado por sua própria iniciativa. Gênesis capítulo 3, versículo 7 e o 21. Agora nós iremos abordar o tema de o pecado original, uma análise bíblica. As Escrituras ensinam que o pecado de Adão afetou muito mais que a ele próprio. Esta questão é chamada de pecado original e postula 3 perguntas. Até que ponto, por quais meios e em que base o pecado de Adão é transmitido ao restante da humanidade? Qualquer teoria do pecado original precisa responder às 3 perguntas e satisfazer os seguintes critérios bíblicos. Primeiro, solidariedade. Toda a humanidade, em algum sentido, está unida ou vinculada como uma única entidade a Adão. Por causa dele, todas as pessoas estão fora da bem-aventurança do Éden. Corrupção. Por estar a natureza tão deteriorada pela queda, pessoa alguma tem a capacidade de fazer o que é espiritualmente bom sem a ajuda graciosa de Deus. A esta condição chamamos corrupção total ou depravação da natureza. A esta condição chamamos de corrupção total ou depravação da natureza. Não significa que as pessoas não possam fazer algum bem aparente, apenas que nada do que elas façam será suficiente
para torná-las merecedoras da salvação. Então aqui já mostra que nada que o ser humano tente fazer torna o ser humano merecedor da salvação. Somente o ser humano só se torna merecedor da salvação através do sacrifício único e suficiente de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, e este ensino não é exclusivamente calvinista, até mesmo armínio, mas não todos os seus seguidores. Descreveu o livre-arbítrio do homem em favor do verdadeiro bem, na condição de preso, destruído e perdido. Não teria uma capacidade a não ser aquela despertada pela graça divina. A intenção de Armínio, assim como depois a de Wesley, não era manter a liberdade humana a despeito da queda, mas asseverar que a graça divina era maior até mesmo que a destruição provocada pela queda. Assim, a corrupção é conhecida na Bíblia. Salmo 51:5 menciona Davi sendo concebido em pecado, ou seja, seu pecado remonta à concepção. Romanos 7 sugere que o pecado, embora morto, estava em Paulo desde o princípio. Mas categoricamente, Efésios 2:3 declara que todos somos, por natureza, filhos da ira. Natureza. Fala da realidade fundamental ou origem de uma coisa. Daí ser corrupto o conteúdo de todas as pessoas, posto que a Bíblia ensina estarem corrompidos os adultos e que cada um produz o seu igual. Os seres humanos, forçosamente, produzem filhos corruptos. A natureza corrupta, produzindo filhos corruptos, é a melhor explicação da universalidade do pecado. Embora vários trechos dos evangelhos se refiram à humanidade e à receptividade espiritual das crianças, nossa apostila vai ter várias referências bíblicas, nenhum as afirma incorruptas. Realmente, algumas crianças são até mesmo endemoniadas, conforme Mateus 15:22, 17:18 e Marcos 7:25 e 9 e 17. Aqui nós encerramos a nossa segunda aula e na próxima aula abordaremos outros temas. Amém? Até mais.